Nós vamos dar continuidade à nossa série das trevas à luz, em que estamos estudando a primeira carta de Pedro. E na semana passada o Caleb nos falou um pouquinho sobre o autor da carta, sobre Pedro, sobre a sua história como um discípulo de Jesus Cristo. E hoje nós vamos voltar lá no primeiro capítulo da carta, na verdade na sequência daquele texto ali, e olharmos juntos para o versículo 3 até o versículo 9. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, nós vamos fazer uma leitura inicial de todos esses versículos, 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 9, e depois nós vamos indo versículo a versículo, olhando juntos para esse texto e vendo que o Senhor tem a nos instruir por meio dele. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 9, eu vou fazer a leitura na NVI, a Nova Versão Internacional. O texto diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Vamos fechar os nossos olhos e orar mais uma vez ao Senhor. Pai querido, sua palavra foi lida, e estes versos, Pai, são uma instrução do Senhor e ao mesmo tempo um encorajamento, uma injeção de ânimo para nós que ainda temos que viver neste mundo e ver ao nosso redor tanta aflição, tanto sofrimento, coisas que nos trazem indignação. Nós mesmos, Pai, que por tantas vezes ao longo da vida sofremos as consequências de sermos discípulos do Senhor, a partir da nossa própria experiência de salvação e mudança de valores, decisões que precisam ser tomadas na nossa vida para que vivamos de acordo com a sua vontade e não mais de acordo com os reinos deste mundo. Pai querido, que esta transformação de mente que traz as suas dores, que traz as suas perdas, que traz o seu sofrimento, seja para nós vista, Senhor, como uma maneira de o Senhor purificar a nossa fé, apurar, Senhor, no nosso coração e na nossa mente a esperança para a qual nós fomos chamados, esperança esta dada a nós por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Obrigado, Senhor, por tamanha certeza, por tamanha convicção pela qual nós podemos viver hoje. Que isso sirva, Senhor, como a força que nós precisamos diariamente para seguir em frente, fiéis ao Senhor e somente ao Senhor. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Em primeiro lugar, esse texto nos fala de algo que Deus fez por nós. Ele fala de um evento ocorrido no passado, a ressurreição de Jesus Cristo. E essa ressurreição traz consigo toda uma história, a narrativa do Evangelho. Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi enviado a este mundo para trazer a este mundo o cumprimento do plano de promessa de Deus, de abençoar todas as famílias da terra por meio da descendência de Abraão. Ali Deus estava concretizando o seu plano. Por meio do sacrifício do seu Filho, a humanidade poderia definitivamente encontrar salvação.
poderia ser reconciliada com o seu Criador, e desta maneira não mais viver em rebelião contra Deus, mas estarmos unidos com Deus novamente, estarmos pacificados com o nosso Deus, desfrutando a partir de hoje e para todo o sempre da comunhão, da presença, do amor, da graça, da amizade, da paternidade deste nosso grande Deus e nosso Pai. Então essa primeira parte, versículos 3 até o versículo 5, Pedro nos instrui sobre quais são estas bênçãos que Deus derramou sobre o povo que crê em Jesus Cristo como o Filho de Deus e Salvador. E ele começa da melhor forma possível: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Esta é uma oração de louvor a Deus. Quando nós estamos diante de textos bíblicos que começam com bendições, começam com ações de graças, bendito seja, graças sejam, você está diante de uma palavra de oração e de louvor. O autor aqui começa a carta, depois de escrever quem ele é para os seus destinatários, ele começa a carta antes de qualquer instrução, antes de qualquer conselho, antes de qualquer ensino, ele começa louvando a Deus, trazendo à memória o motivo eterno pelo qual o povo de Deus pode e deve glorificar o seu Deus. E essa bendição, que era muito comum no judaísmo, e que foi acolhido pelos primeiros cristãos, ela tem algo de muito especial. Quem é o Deus eterno que está sendo louvado, o Criador, o Senhor de toda a criação? É um Deus tremendamente próximo de nós. Ele é Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus a quem nós aprendemos a chamar de Pai, com Jesus Cristo, porque é dessa forma que Jesus se relaciona com o Deus eterno e Criador. O Senhor Todo-Poderoso é para Ele Pai e está próximo, não está distante, não é um conceito distante, não é uma ideia distante, não é um Senhor que governa a história lá do alto e de longe de nós. E porque tem tantas coisas para fazer no governo de todo o universo, não se interessa pela nossa história particular, muito pelo contrário. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. E este Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele quem tem autoridade sobre a nossa vida, é que nós damos o nosso louvor. Nós o bendizemos, nós falamos bem deste Deus. Aquilo que nós acabamos de fazer com as nossas vozes, com a música, com a poesia, com a arte, é esta bendição de reconhecer os benefícios do Senhor. O hábito que o cristianismo tem de sempre trazer à memória que, se nós estamos aqui, é porque existe um Deus sobre toda a criação que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Por isso, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que agiu conforme a sua grande misericórdia. Pedro começa então o argumento do seu louvor, trazendo à memória dos seus leitores, e portanto nossa memória, a razão pela qual, em primeiro lugar, nós damos graças a Deus. Ele agiu conforme a sua misericórdia. E biblicamente falando, gente, misericórdia é um atributo de Deus. É um atributo, é parte de quem Deus é. Misericórdia não é algo que Deus tem ocasionalmente, não é algo que Deus manifesta ocasionalmente de acordo com a circunstância, de acordo com o que a outra pessoa vai lhe dar como retribuição, como troca. Não, misericórdia é parte essencial do caráter de Deus, do ser de Deus. Quando nós falamos de misericórdia, nós estamos trazendo à memória quem é este Deus, que age segundo o seu caráter, que age segundo os seus atributos. Falar da misericórdia de Deus é trazer à memória todos os feitos do Senhor na história, que revelam a nós a sua misericórdia, o seu amor leal, a sua fidelidade, o seu cuidado para com a sua criação, que Ele tanto quer redimir, que Ele tanto quer resgatar, que Ele quer reconciliar consigo. O autor
desta bênção, sobre a qual Pedro vai falar nesses versículos iniciais, precisa ser muito bem identificado. Tudo o que ele tem a dizer é porque este Deus, que é bendito, é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e que age segundo a sua misericórdia. Este é o autor da bênção. Este é o autor de tudo aquilo que nós recebemos e sobre o qual Pedro vai falar. Na sequência do texto, então, ele começa a dizer o que Deus fez por nós, o que nós recebemos deste Deus misericordioso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós recebemos? Olha que interessante. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Em primeiro lugar, Pedro aponta para a grande bênção de Deus em nosso favor, que é esta regeneração. Uma palavra interessante usada por Pedro para definir o que é o novo nascimento. O que é ter nascido de novo? O que significa ter recebido a bênção da salvação da parte de Deus por meio de Jesus Cristo? É ser regenerado, é ser feito novamente, é ser tirado de um estado de doença, é ser tirado de um estado de morte e ser trazido de volta à vida, é ter recebido a cura, é ter sido regenerado. E esta regeneração é para uma esperança viva e para uma herança. O que faz com que esta esperança seja viva e não morta? Por que não dizer simplesmente esperança? Por que qualificar essa esperança como uma esperança viva? Ora, esta é a única esperança viva que se pode ter, porque quem está por trás dessa esperança, o autor dessa esperança, é o Deus bendito e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa esperança não é uma possibilidade, não é uma vaga ideia, não é um talvez aconteça conforme eu quero, não é um talvez dê certo. Sabe como a gente espera as coisas que aconteçam na nossa vida? Sabe? A gente espera que aconteça tal coisa no futuro, eu espero que esse empreendimento dê certo daqui a alguns anos, eu espero que esta viagem para a praia seja um sucesso, mas aí você pisa na praia, chove todo o tempo. Sabe? Não, esta esperança é diferente. Essa esperança é viva, ela não periga perder-se, ela não periga frustrar-se, porque esta esperança tem como seu autor, tem como seu doador e sustentador o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, que agiu segundo a sua misericórdia. É herança e é esperança que estão fundamentadas na misericórdia do nosso grande Deus. Por isso, esta é uma esperança que não pode ser frustrada, não tem como dar errado. E esta é uma herança que nos aguarda no futuro, que não pode ser contaminada, que não pode perecer e que não pode perder o seu valor. De todas as coisas que você e eu conhecemos e muitos de nós correm atrás na vida, estabilidade financeira, estabilidade relacional, o sucesso na carreira, patrimônio, bens, riquezas. E ele vai falar sobre o ouro. Nós já lemos sobre o valor do ouro aqui nesse texto, não é verdade? O bem maior, o bem material mais valioso que se conhecia. Todas essas coisas têm uma coisa em comum: é perecível, passa. O ouro hoje você tem, mas amanhã você pode não ter mais. Você pode ser roubado, você pode administrar mal e perder tudo. O sucesso na carreira, você pode ter conquistado, mas ele não dura para sempre. Você não leva para a eternidade a sua posição. Você não leva os seus títulos para a eternidade.
Um relacionamento pode começar tremendamente bem, mas infelizmente, e quantos casos, isso é a nossa realidade, quantos casos onde esses relacionamentos se corroem, se destroem por tantas razões. Nós não colocamos a esperança nisso, em coisas perecíveis, porque tudo aquilo que os seus e os meus olhos já contemplaram tem uma coisa em comum: é passageiro, não dura para sempre. Mas Deus nos deu uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Meu irmão e minha irmã, este é o maior investimento que você pode fazer na sua vida. O investimento de colocar a sua fé, a sua esperança e a sua segurança no Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito para todo sempre. Não há investimento maior do que esse. Não há projeto de vida mais seguro e importante do que este: colocar a sua fé e a sua esperança no Deus bendito, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que por meio da ressurreição do seu Filho dentre os mortos, nos presenteou com esperança viva e uma herança eterna, que não pode jamais perecer, ser contaminada ou perder o seu valor. Na sequência do texto, Pedro diz assim: herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Olha o que Pedro faz nesse texto, a maneira com que Pedro fala sobre esta salvação, a maneira com que Pedro fala desta regeneração neste texto em especial. Essa esperança viva e esta herança são duas palavras que lançam os nossos olhos para o futuro. Concordam comigo? Esperança não diz respeito ao que eu já tenho. Concordam comigo? Porque é esperança. Então é algo que me lança os olhos para o futuro. A mesma coisa, herança, é aquilo que eu hei de receber um dia. São as coisas que nos aguardam no futuro. Olha só, a fé, neste caso, é o instrumento por meio do qual recebemos a salvação pela graça. Deus nos concedeu fé. Deus deu ao ser humano uma outra forma, além da razão, além da inteligência. Deus nos deu uma outra forma para acessarmos um conhecimento que por meio da razão não seríamos capazes. O conhecimento de Deus, o conhecimento da graça de Deus, a compreensão e a assimilação dos valores que Deus concede a nós. Ele nos deu a fé, um instrumento, por isso que, mediante a fé, esta fé atua como este instrumento, mas ela é também um instrumento essencial da nossa perseverança. Não apenas fé para aceitarmos a salvação pela graça em Cristo Jesus, mas é fé que precisa ser mantida, desenvolvida, fé que precisa ser preservada, fé que precisa de crescimento, fé que precisa de maturidade, porque esta fé é essencial para a manutenção daquilo que Deus está fazendo em nós. Continuamos a nos assegurar dos benefícios de Deus por meio de Cristo, por meio da fé. É mediante esta fé que, enquanto o dia não chega, é mediante esta fé que, enquanto estamos rumando ao nosso destino eterno, é que a nossa vida com Deus pode ser sustentada, é que a nossa vida com Deus pode ser acrescida cada dia mais do conhecimento desse Deus. É que a nossa vida interior pode ir sendo fortalecida, crescendo, e a nossa intimidade com Deus aumentada, a nossa compreensão do propósito da nossa vida, da razão de nós estarmos aqui, ser cada vez mais aclarado. É por meio desta fé que precisa de desenvolvimento,
Essa fé que precisa ser acrescida de novos desafios, de provocações, de chacoalhões. É esta fé que Deus está trabalhando em nós. Em segundo lugar, embora esta regeneração de que nós falamos, que é o novo nascimento, é algo que já tenha acontecido quando nós cremos em Jesus Cristo, o que aconteceu é apenas o início de uma longa jornada que o Novo Testamento chama de salvação. Quando nós falamos de salvação, da perspectiva da fé cristã, nós não estamos falando apenas de um evento passado na nossa vida. No dia em que nós cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e marcamos aquele dia na nossa agenda, no nosso calendário, como o dia em que eu me entreguei para Jesus Cristo. O dia em que eu me prostrei diante do Senhor dos Senhores e o reconheci como Senhor e como Salvador. Esse, meu irmão e minha irmã, foi só o primeiro dia de uma longa jornada. O Novo Testamento entende a salvação como algo que aconteceu, algo que está acontecendo e algo que ainda está por acontecer. A salvação é a obra completa, é a obra acabada e não um evento que ficou no passado. Aquele dia do teu passado foi o primeiro passo de uma longa jornada. Essa salvação, segundo este texto de Pedro, mostra que ainda há algo para chegar, ainda há coisas para se cumprirem. Só que o que sustenta esta longa jornada, o que pavimenta o caminho desta longa jornada, é essa esperança viva que Deus concedeu para nós. Pedro fala 3 coisas. Ela está guardada nos céus para nós. Uma herança imperecível, uma herança que não pode ser maculada, uma herança que não pode ser tirada de nós. E sabe qual é a grande bênção? É Deus quem segura essa herança com Ele. Não são homens, não somos nós. É o próprio Deus quem tem esta herança nossa guardada com Ele nos céus. Ela está com Ele. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé, segundo, são protegidos por Deus. É o próprio Deus que nos salvou, é o próprio Deus que nos regenerou, que nos presenteou com a esperança viva, que nos presenteou com uma herança que nós estamos aguardando o dia chegar, herança essa guardada por Ele nos céus. É o próprio Deus em pessoa que está aqui protegendo a gente. Estamos sob os cuidados de Deus. Isso é algo lindo, maravilhoso, que aconteceu na salvação em Jesus Cristo. Deus, em Jesus, assume a responsabilidade por nós. Ele sabe que nós somos incapazes de manter essa salvação. Ele sabe que nós somos incapazes de manter uma salvação que nós precisamos dele para conseguir. Ele sabe que nós somos incapazes. Por isso, Deus, em Jesus Cristo, assume a responsabilidade por nós. Ele não é apenas o que nos salvou, mas é o que nos está salvando e sustentando essa salvação. É nos méritos de Jesus Cristo que pela graça nós estamos sendo salvos. É nos méritos de Jesus Cristo que pela graça de Deus, esta ação contínua de Deus em nosso favor, o próprio poder do Eterno manifestado a nós como a proteção que nós precisamos para a vida. Meu irmão, minha irmã, você não precisa que mais ninguém te proteja. Não existe nenhum artefato neste mundo que sirva de proteção para a sua vida. Por que buscar segurança em outro lugar que não o Deus que nos protege? Por que buscar segurança em armas? Por que buscar segurança em dinheiro? Por que buscar segurança em suposta estabilidade?
Por que buscar segurança em uma ideologia, seja ela qual for? A proteção que nós precisamos para a vida já nos foi dada. E é o próprio Deus quem está dizendo: eu estou aqui, manifestando o meu poder para proteger você. Tua vida pertence a Deus. Tua vida está nas mãos de Deus. Não queira você achar que existe algo que você e eu podemos fazer que supere este poder protetor do eterno sobre a nossa vida. Não fomos nós quem fizemos por merecer esta graça. Foi Ele quem a manifestou por nós. Podemos estar certos, em terceiro lugar, que a salvação futura vai chegar. É este Deus que tem esta nossa herança guardada nos céus, o Deus que veio essa história nos proteger com o seu poder aqui e agora, e é este mesmo Deus que está fazendo chegar a salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Esteja certo de que a salvação vai chegar. Por quê, gente? Porque da mesma forma como a esperança, quem está por trás dessa salvação não são homens. Quem está por trás da salvação é Deus. Quem a sustenta é Deus. Quem a tornou realidade em Jesus Cristo é Deus. E quem está vindo da eternidade para nos buscar aqui no tempo e no espaço é o próprio Deus, o autor da nossa salvação. Eu me lembro de um texto de Lamentações, texto muito famoso e conhecido, que veio à minha memória enquanto eu estudava esse texto de Pedro, em que Jeremias disse o seguinte: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Quando Jeremias ele lamenta-se por um motivo catastrófico que havia acontecido com a nação: o exílio. Eles terem sido dominados e estarem sob a opressão, o jugo da Babilônia. A memória deste povo destruída, as origens históricas, os edifícios, as cidades, as plantações, os rebanhos devastados por um poder militar nunca antes visto. Jeremias olha nesse cenário nacional e enxerga o caos e a destruição. Ele olha para dentro dele como um profeta do Senhor enviado a este mundo e rejeitado pelo seu próprio povo. Um homem que sofreu absurdamente por manter-se fiel à palavra do Senhor. Um homem que sofreu fisicamente, açoites, prisões, sofreu emocionalmente, o deboche. Alguém que ao longo de toda a sua jornada e longa jornada ministerial experimentou o sofrimento de se manter fiel ao seu Deus e à sua palavra. Jeremias olha ao redor e olha para dentro de si e ele é realista. E a palavra do Senhor é assim, gente. Coloca os nossos pés no chão, abre os nossos olhos para enxergar a realidade, não nos aliena, não nos faz mascarar as coisas, não nos faz maquiar a realidade com cores bonitinhas enquanto ela é cinzenta mesmo. É o que Jeremias enxerga. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, lembro da minha amargura e do meu pesar, e quando eu trago essas coisas à memória, o que acontece? A minha alma parece que desfalece dentro de mim. A depressão, a angústia, o sentimento de que não vale a pena seguir em frente, o sentimento que já deu, não dá mais, eu vou parar, o desânimo que se abate. Só que Jeremias nos ensina uma coisa, que é exatamente o que Pedro está fazendo ao escrever a sua carta. Trazer à memória não só as dores da realidade e do presente, mas traga também à memória a fidelidade do Senhor.
traga também à memória aquilo que pode te dar esperança. Não alimente-se somente do caos da realidade. Não permita que as trevas que nos circundam e que por tantas vezes adentram a nossa mente e coração seja a única coisa que nos diz quem somos e onde estamos e para onde estamos indo. Faça o exercício de trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. E Pedro fala dessa esperança com muita propriedade, porque ele viu a esperança, Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Ele sabe falar o que é esperança. É uma esperança concreta e viva, porque ela é testemunho do que Deus já fez. Por isso, Jeremias continua: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Misericórdia e fidelidade. O seu amor leal. 3 palavras que definem o caráter de Deus. É este amor, essa misericórdia e esta fidelidade que verdadeiramente me sustentam. É disso que eu preciso para seguir em frente em tempos caóticos, como os nossos, como os de Pedro, como os de Jeremias. É disso que nós precisamos, manter vivo na nossa memória tudo o que Deus já fez por nós. É trazer também a nossa mente e alimentarmos diariamente o nosso coração com aquilo que pode nos dar esperança. E eu posso me arriscar a dizer isso, mas eu acredito que nos últimos anos nós temos aprendido mais a trazer à nossa memória motivos de desespero do que de esperança. Motivos para desistirmos da caminhada. Motivos para encontrarmos caminhos mais fáceis de nos dizermos cristãos. Motivos para abandonar o barco. E a razão disso é porque alimentamos a nossa mente do caos, das trevas e do desespero, e nos esquecemos de alimentar a mente com o que pode nos dar esperança. O amor, a misericórdia e a fidelidade do Senhor, que se renovam a cada manhã, e assim tem sido de geração em geração, desde a criação dos céus e da terra. Amor, misericórdia e fidelidade, que sustentam a sua criação desde o princípio, e assim será por toda a eternidade. Alimente a sua mente com isso. Segundo lugar, versículos 6 a 9, são só 2 pontos, tá, gente? Fiquem tranquilos, não vão ser 6, 7, 8 pontos, não, são só 2. O texto está dividido em 2 partes, então vou ser fiel à divisão de Pedro. Nesse segundo momento, Pedro, após ter falado dessas grandes bênçãos que nós recebemos do Senhor, agora ele se volta para o presente dos seus leitores. E é dali que nós nos alimentamos, porque essa também é a nossa realidade. E ele vem mostrar o que é este sofrimento no qual nós vivemos. O sofrimento que está ao nosso redor e que por tantas ocasiões na nossa vida vem para dentro do nosso coração. Como nós lidamos com isso? Como nós interpretamos o sofrimento? Como nós interpretamos as nossas dores? Então, fazendo eco a esse exercício que Jeremias fez em Lamentações e que nós acabamos de ler, Pedro diz o seguinte: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Das bênçãos recebidas da mão do Senhor, das mãos do Senhor, o Senhor de toda a eternidade, Pedro agora se volta para o nosso presente, começando com uma afirmação: nisso vocês exultam. Esse nisso vocês exultam pode significar, e acredito que seja a interpretação mais correta, tanto que ele disse antes, ou seja, vocês exultam nas bênçãos recebidas do Senhor,
como também vocês exultam na realidade presente de vocês e na percepção do que Deus tem feito no presente de vocês. Nisso vocês exultam, tanto nas bênçãos recebidas, como também nos sofrimentos do presente. Como eu poderia exultar no sofrimento? Que tipo de visão é essa? Que tipo de interpretação da realidade é essa que Pedro tem, que fala de gente, um povo de Deus, exultando no sofrimento e nas aflições, exultando no entristecimento, na tristeza na qual nós estamos vivendo? Isso porque o povo de Deus sabe, o povo que conhece a palavra de Deus, o povo que está familiarizado com o agir de Deus na história, revelado na Bíblia, este povo sabe que estas provações nos causam tristeza. Estas provocações da fé, estes abalos pelos quais nós passamos, seja a origem desse abalo qual for, as circunstâncias adversas, todas essas coisas são recebidas pelo povo de Deus da perspectiva de uma esperança viva, de uma herança imperecível no futuro. E porque nós sabemos o que nos aguarda no futuro, é que estes sofrimentos de agora sempre serão momentâneos. É interessante ver exatamente o mesmo exercício em Paulo, quando ele fala que esses sofrimentos leves e momentâneos pelos quais nós passamos, não são nada quando comparados com a glória que um dia há de se manifestar. Só que quando Paulo fala de sofrimentos leves e momentâneos, ele está falando de coisas pesadíssimas que você e eu nunca vamos enfrentar. Ele está falando a partir da realidade dele. Ele está falando de alguém que foi apedrejado, que foi assaltado, que passou por naufrágios, que é o tempo todo rejeitado, que foi jogado na prisão várias vezes, que foi esquecido na prisão várias vezes, que foi vítima das injustiças dos homens, tudo isso por causa do Evangelho. E ele chama isso de sofrimento leve e momentâneo. Então tem alguma coisa errada. O jeito de Paulo interpretar a realidade tem algum elemento que talvez a gente não esteja enxergando. Mas como que ele enxerga a realidade? A partir da glória que há de se manifestar. O que nos aguarda no futuro é incomparavelmente maior a qualquer coisa que você pode imaginar, inclusive os sofrimentos pelos quais você passa hoje. Por isso, permaneça firme. Use isso como um meio de você enxergar a realidade com outros olhos. É leve e é momentâneo, vai passar, vai passar. Eu fico me segurando para não trazer exemplo da corrida aqui, porque depois eles pegam no meu pé, mas não tem jeito, eu vou ter que trazer exemplo da corrida. Eu aprendi com o Júlio que em provas mais longas, como meia maratona, ou às vezes nos treinos, a gente faz treinos mais longos, de 30 quilômetros, coisas assim, o nosso corpo é submetido a um estresse muito grande, físico, emocional, né? E você, no meio de toda essa jornada, você passa por altos e baixos. É literalmente, gente, uma coisa engraçada, mas você vai da euforia da largada, aquela largada está tudo maravilhoso, seu corpo está zerado, descansado, aquela vibe maravilhosa de música alta, todo mundo correndo junto, e está tudo uma maravilha, dali uns quilômetros, está tudo bem ainda, de repente você dá de cara com um muro, emocional, antes mesmo de você sentir as dores físicas, emocionalmente você para pensar o que você está fazendo, aonde você vai, onde você está e o que ainda te espera no futuro, porque ainda tem muita coisa pela frente. Aí você vai para uma depressão. E aí o meu treinador ensinou o seguinte: o que você traz na mente a essa hora? Vai passar. Assim como a euforia passou, a depressão também vai passar. Vai passar. É momentâneo, nada dura para sempre, não vai durar para sempre. Administre isso sabendo que vai passar, que tem prazo de validade, vai
passar. É o exercício que Pedro e Paulo nos chamam para fazer. Vai passar. Este sofrimento não é eterno. As dores do presente não são eternas. Tanto as suas dores pessoais como as dores deste mundo não são para sempre. Vai passar. Por fim, passar pelas provações não é para nós opcional. Esse texto deixa claro que nisto vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. A tristeza proveniente da provação é parte da realidade. Não era só do contexto de Pedro, não vai ser só do contexto do Apocalipse pouco tempo depois, não vai ser só do contexto de Jeremias lá com Judá e a queda de Judá. Essa é a realidade de um mundo hostil a Deus, que não reconhece o seu governo e o seu domínio. Esta é a realidade na qual nós estamos inseridos. E por isso precisamos alimentar a nossa mente com a palavra do Senhor, para termos esta força que precisamos para enfrentar o tempo presente, para encarar o presente como tempo de provação, que nos traz tristeza, que também nos traz esperança, e por isso seguimos em frente, sabendo que tudo isso há de passar. O texto segue dizendo o seguinte: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. O povo de Deus sabe que as provações da fé têm um efeito purificador. Deus precisa provar a nossa fé. Pedro compara a fé com o ouro, já falamos sobre isso, o material de maior valor que eles conheciam. Só que a fé, assim como a herança, lá do versículo 4, superam o ouro. Por quê? Porque são imperecíveis. O ouro perece, o ouro pode ser roubado, o ouro pode ser tirado de nós, mas tanto a herança como esta fé são imperecíveis. O propósito desta prova da fé é a comprovação de que esta é uma fé autêntica, uma fé provada pelo fogo. Para pensar nisso. Jesus Cristo precisou passar pela prova de sua fé. Jesus Cristo, o Filho de Deus, precisou passar pela prova da sua fé. O povo de Israel, lá no Antigo Testamento, precisou passar pela prova da sua fé, para que fique evidente a autenticidade desta fé, a qualidade desta fé. Porque convenhamos, gente, tem fé e tem fé. Tem a fé salvífica, aquela que Deus reconhece como fé autêntica, e tem outras fés nesse mundo. Quando nós nos relacionamos com os nossos ídolos, estamos nos relacionando por fé. Isso não é fé autêntica. Isso é fé que precisa ser queimada pelo fogo. Isso é impureza que precisa ser tirada da vida. E é este o efeito do fogo no ouro. Ele retira do ouro a sua impureza, aquilo que não é parte dele, aquilo que não deveria estar ali. Este é Deus nos fazendo passar pelo fogo. Entende? Ele nos conduz a sofrimentos. Ele usa os sofrimentos para purificar esta fé, para tirar dela o que não é dela, o que não pertence a ela, e deixá-la completamente sem nenhuma impureza. Uma fé imaculada, uma fé perfeita e completamente pura. Além de a prova da nossa fé, portanto, ter propósito, ela tem necessidade. Deus quer que a sua e a minha fé seja fé aprovada. Por que é que Deus submete a nossa fé à prova? Porque Ele quer nos aprovar. Como professor,
quando eu submeto os alunos a uma prova, qual é o meu objetivo? Não é reprová-los. Porque se eu gastei todo o meu tempo preparando aula e dando aula para aqueles alunos, é porque eu quero vê-los assimilando aquele conteúdo, aprendendo aquele conteúdo. Logo, a prova não tem como objetivo reprovar, mas provar que eles aprenderam. Provar que o conteúdo foi assimilado, que o que tinha que ser aprendido foi aprendido. Esta é a razão pela qual Deus prova o seu povo, Deus prova os seus filhos. Tenhamos a certeza disso. A fé provada não tem apenas propósito, mas ela é uma necessidade. Ela é parte integrante do plano de Deus ao nos salvar. Naquele dia, a fé provada e aprovada dos discípulos fiéis de Jesus Cristo resultará em uma grande mudança de paradigma. Olha o que Pedro fala: esta fé, mesmo que como ouro, mesmo que refinada como ouro pelo fogo, esta fé é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mais para frente, no capítulo 2, Pedro vai falar especificamente com os escravos. Ele vai dizer para os escravos, que era boa parte da comunidade cristã do seu tempo, uma população escrava do Império Romano. Ele vai dizer para os escravos: permaneçam firmes e continuem a fazer o bem, mesmo quando maltratados pelos seus senhores. Continuem a fazer o bem. Olha quem é o público leitor da primeira carta de Pedro. Vocês são os escravos. Vocês são aqueles que, do ponto de vista da cidade, do Império Romano, vocês não têm personalidade jurídica. Vocês são coisas e não pessoas, à luz do direito romano. Isso é que vocês são. Vocês são os objetos que servem ao prazer e necessidade dos seus donos. Este é o público leitor da carta. E aí Pedro diz o seguinte: quando o dia chegar, vocês receberão louvor, glória e honra. Vocês serão exaltados quando o dia chegar. Interessante, porque é a mudança de paradigma pela qual Jesus Cristo passou e sobre o qual Paulo escreveu em Filipenses capítulo 2, de 6 a 11. Ele é aquele que foi humilhado, vindo a ser homem e servo. Atingiu o ponto mais baixo da sociedade, a servidão. Veio como um servo, veio como um escravo. Manteve-se fiel ao Pai. Não desviou-se do plano do Pai. E por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. O texto termina com esta fala: mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Os destinatários dessa carta têm uma coisa, entre outras, comum com a gente: eles não conheceram Jesus Cristo pessoalmente. E aí a gente se lembra da palavra de Jesus para Tomé: felizes são aqueles que não me viram e creram. Não me viram, não tiveram uma comprovação visual da minha existência. Não ouviram audivelmente com esse ouvido a minha voz, mas estão comigo porque creem. Tem relação comigo por duas palavras usadas por Pedro: o amor e a fé. São aqueles que amam
e são aqueles que nele creem. Mais uma vez nesse texto, a exultação aparece. É gente exultando, gente feliz, gente transbordando de graça, de gratidão, em meio ao sofrimento, em meio às dores. Como isso é possível? Essa exultação aparece de forma de alegria indizível. Que palavras de Pedro! Alegria indizível, alegria gloriosa, que estão nutrindo a nossa relação com Jesus e alimentando a Ele o nosso louvor. Mesmo em meio ao sofrimento, podemos nos alegrar. Quando trazemos à memória com quem nós estamos andando, com quem nós estamos vivendo e para onde nós estamos rumando. A fé tem um objetivo e ela tem um propósito muito bem determinado: a salvação eterna. Ele fala da fé como algo, um instrumento que está nos conduzindo em uma jornada e que tem um propósito estabelecido, determinado, que é a nossa salvação eterna. Deus nos deu a fé, a esperança e o amor. Os três instrumentos poderosíssimos pelos quais, alimentados, fortalecidos, desenvolvidos, mantemos firme a nossa esperança, a nossa vida, a nossa jornada em direção ao futuro, até que atinjamos o propósito final, que é a salvação eterna. Chegamos, cruzamos a linha de chegada. Eu me lembro de uma expressão que o Ziel Machado usa bastante, que é maratonista, então agora eu estou usando exemplo de corrida dele, não meu, só para me justificar. E ele diz que correr uma maratona é ter uma experiência interessante de ter, ao cruzar a linha de chegada, a reconciliação entre a dor e a alegria. A dor e a alegria, ao cruzar a linha de chegada, se abraçam, se reconciliam. A alegria de ter cruzado a linha de chegada justifica a dor. Por que eu passei por tudo isso? Por que eu enfrentei tudo isso? Como eu suportei tudo isso? Ao cruzar a linha de chegada. É esta alegria indizível, alegria gloriosa de ter entrado por toda a eternidade na presença do Deus Altíssimo, que justifica cada lágrima, cada dor e cada sofrimento pelo qual a gente passou nessa vida. Nós já podemos hoje viver esta alegria. Eu encerro com essas palavras da carta aos Hebreus. Corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Com essas palavras, o autor de Hebreus nos dá o encorajamento que a gente precisa. Ninguém disse que a jornada com Deus seria fácil. Em nenhum momento Jesus Cristo nos prometeu tirar deste mundo. Mas Ele nos leva a encarar esse mundo como Ele encarou esse mundo. Está diante de nós a jornada de Jesus Cristo. Ele foi o que não se importou com o sofrimento, com a vergonha, com as dores pelos quais passou, porque tinha o seu objetivo traçado. Ele sabia onde ele tinha que chegar e sabia quem sustentava a vida dele, e ele sabia o que tinha depois da linha de chegada. Ele sabia. E é exatamente a mesma jornada que está posta diante de você e de mim. Feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer por mais este momento, especialmente, Pai, por esta esperança viva com a qual o Senhor nos presenteou. Obrigado, Pai, porque sem o Senhor nós viveríamos neste mundo, Pai, completamente sem esperança, ou colocando a nossa esperança e nos frustrando,
porque o fizemos em coisas passageiras. Pai querido, aviva dentro de nós a chama dessa esperança. Especialmente, Pai, por aqueles que têm enfrentado as muitas dores deste mundo. Traga, Senhor, a este povo a consciência de se alimentar também daquilo que pode nos trazer esperança. Para que sóbrios, Pai, para que sejamos um povo completamente consciente de que o Senhor reina e de que o Senhor dá a última palavra sobre a história. Este povo acordado, vivo, sóbrio, seja um povo capaz de agir pelo bem dessa criação, trazer outras pessoas, Pai, das trevas para a Tua luz. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.